Oi, pessoal! Olha eu aqui novamente. Hoje eu vim falar sobre 7 curiosidades de São Francisco de Assis. Mas antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês a minha nova aquisição. Este livro, do Frei Inácio Larrañaga, fala sobre a vida de São Francisco, o irmão de Assis. Ele é um livrinho bem extenso, mas é de fácil leitura, fácil de entender. E ele relata coisas assim bem íntimas, bem profundas da história de São Francisco, né? São assuntos bem relevantes e ele é bem da atualidade. Então, assim, para vocês terem noção, o Frei Inácio, ele faleceu em outubro de 2013. Então, esse livro ele é bem recente, como se diz, ainda saiu do forno agora, e eu vou ler. E aí depois eu venho comentar com vocês, né, o que eu estou achando. Mas também eu penso em vir fazer pequenos comentários do livro. O que vocês acham? Fala aqui nos comentários. E eu tô bem ansiosa, já vou começar agora minha leitura. E ele é um livro que vai embasar um documentário que eu e a minha mãe estamos produzindo da história de São Francisco de Assis e com pessoas em situação de rua. São Francisco, ele é um santo da atualidade e ele é um santo que, olhando para a história dele, a gente vê ele muito presente, né, nesse contexto de pessoas vulneráveis. Então, depois eu vou falar sobre o documentário com vocês. Antes de começar com as 7 curiosidades sobre a vida de São Francisco de Assis, eu quero ressaltar aqui que São Francisco de Assis ele era um jovem bem rebelde da sua época. Ele nasceu em Assis no ano de 1182, filho de Pedro Bernardone e Pia Bernardone. Então, assim, naquela época, ele gostava de ostentar esse lado da riqueza, né? Ele era um rapaz bem boêmio, muito bonito, então chamava bastante atenção das mulheres. E ele vivia a sua vida nesse ritmo, né? E até ele se tornar santo, teve todo um trajeto aí de vários acontecimentos. Hoje eu vou falar somente de 7, porque a história de São Francisco, ela é bem extensa, ela é muito rica de detalhes, de acontecimentos apaixonantes, né? E sem falar que ele é um santo da atualidade. Ele está bem presente hoje no nosso dia a dia, basta a gente olhar os detalhes, né? Ele era um defensor das pessoas, dos pobres, dos vulneráveis e as pessoas em situação de rua. Então, ele compartilhava da dor e do sofrimento de cada pessoa, né? Mas então eu vou começar com a primeira curiosidade. Eu falei que ele era um jovem rebelde, né? Ele sempre buscava por aventuras, prazeres. Ele era conhecido por suas festas, e suas festas bem extravagantes. Mas algo dentro dele chamava por um caminho bem diferente daquela vida que ele estava levando, daquela bagunça toda. Só que em um determinado momento, ele começou a sentir, a perceber que a vida dele andava, de certa forma, vazia, né? Então, algo começou a incomodar dentro do seu coração. E logo ele entrou numa crise de existência profunda, algo que realmente mexeu com ele, uma crise espiritual, e o que levou a questionar o sentido da vida. Mas tudo isso foi mudando, né, ao longo desse questionamento dele, e começou com um episódio muito importante que marcou realmente ali o acontecimento religioso na vida de Francisco. Então ali começou a mudar, né, o ponto de vista dele sobre a realidade, sobre tudo, né? Ele entrou nessa crise de existência, né, de espiritualidade, e nesse encontro dele com o leproso, ele deu um beijo nele, né? E aí tudo aconteceu, digamos assim. Naquela época, as pessoas que tinham lepras, elas eram banidas da cidade, elas viviam totalmente exclusas. Por ser uma doença contagiosa, as pessoas naquela época também não sabiam muito, não tinham conhecimento, então ocasionava essa expulsão. E foi nesse encontro que tudo mudou, que a história de Francisco com Deus começou a acontecer. E a partir dessa experiência, né, que ele teve, ele abandonou a sua vida de conforto, abandonou a sua riqueza, ele saiu de casa, ele realmente abriu mão de tudo para um novo caminho, né, onde ele ia servir ao próximo, onde ele ia ajudar, e começou a sua vida religiosa. A segunda curiosidade, o chamado de Deus. Em uma capela em ruínas, Francisco ouviu uma voz clara e distinta que o chamava: Francisco, Francisco, vai e restaura a minha igreja que está em ruínas. Francisco, ele nasceu na Idade Média, e a Inglaterra, naquela época, era governada pelo rei Henrique II. E acontecia as cruzadas, né? Então foi um momento bem agitado e de muita definições para o catolicismo.
Então, já pode imaginar o tanto que aquela época era bem difícil, né? Então, você imagina um jovem que abre mão de tudo para seguir essa vida religiosa, o tanto que foi. Essa experiência mística que ele teve com Deus marcou profundamente a vida de Francisco. Fez ele ter mais sede ainda pelas coisas do alto, pelas coisas de Cristo, né? E despertou nele não somente o desejo ardente, mas também a reparação não somente das capelas físicas, mas também da igreja espiritual, né? Ferida pelos pecados dos homens e por toda aquela situação que vivia, né, das cruzadas. E logo entre essas curiosidades de Francisco está a visão da cruz, né, na capela com Cristo crucificado. Foi assim decisiva para a sua conversão. Existem várias imagens de Francisco, né, com o Cristo crucificado. Terceira curiosidade, amigo dos animais. Quem aí é devoto de São Francisco de Assis sabe, né, que ele é popularmente conhecido como o protetor dos animais. Naquela época, quando ele começou a sua conversão, ele chamava todo mundo de irmão, né? Irmã natureza, os animais ele chamava de irmãos também. E ele, uma curiosidade muito interessante, é que ele evangelizava os animais. E os animais paravam para escutar, principalmente os passarinhos. Os passarinhos, eles ficavam ali nos galinhos atentos. E eles começavam a cantar, logo Francisco começava a sua evangelização e eles paravam para ouvir. Então, São Francisco, ele é muito amigo dos animais e ele protege de verdade. E eu vou contar para vocês aqui um relato bem particular sobre São Francisco. Eu tenho 4 cachorrinhos, né? Eu tenho 3 vira-latas e um shih tzu. E aqui em casa, sempre que algum deles fica doente, o que é bem raro, graças a Deus, mas sempre que acontece algo assim, nós aqui em casa rezamos para São Francisco pedindo, né, para São Francisco interceder pela cura deles. E olha que acontece rapidamente, é assim, ó. Outro dia, o meu shih tzu, ele teve uma crise alérgica, quase morreu. Eu e a minha mãe começamos a rezar para São Francisco e ele foi acalmando, acalmando, e logo a alergia cessou. Graças a Deus. Então, assim, ele atende muito de pertinho. E uma das histórias mais famosas de São Francisco é que na cidade de Gúbio tinha um lobo que aterrorizava todo mundo. E Francisco, com sua fé inabalável, conseguiu acalmar o animal, estabelecendo uma profunda conexão com ele. Tá vendo só? Portanto, entre as curiosidades sobre São Francisco está a história simbolizando a capacidade do santo de ver o divino em todas as coisas, incluindo os animais. E como eu disse, né, eles chamavam todos de irmão, até o vermezinho, até uma formiguinha, ele tinha um respeito e um amor profundo. Quarta curiosidade, o abraço da pobreza. Ao escolher aquela vida de pobreza, foi uma das decisões mais radicais que ele tomou na vida dele. Ele acreditava que a pobreza era um caminho mais direto para a liberdade e para a imitação de Cristo, né? Então ele acreditava ali que como se fosse uma descagem direta. E ele renunciou todos os seus bens materiais, renunciou seu sobrenome, a riqueza de seus pais, o que na época causou uma revolta muito grande de seu pai. E tem uma parte na história dele que diz que naquele momento ali de renúncia, ele tirou suas vestes, deu para um morador de rua e vestiu as do morador de rua. E eles trocaram, né, suas vestes. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza ela não estava nas coisas, nos bens materiais, né, mas em um coração livre e generoso. Vem daí, então, seu amor para com os pobres, os mais necessitados e as pessoas em situação de rua. E através dessa pobreza, ele se tornou um exemplo de desapego e de confiança em Deus. Quinta curiosidade, os estigmas de Cristo. Isso mesmo, São Francisco, ele foi um dos poucos santos que receberam os estigmas de Jesus Cristo, né? Ele recebeu nas mãos e nos pés. E ele realmente sofreu a dor de Cristo, né? Quem Jesus permitiu esse sofrimento realmente sentiu, praticamente o que ele sentia naquela época. E isso fez o amor de Francisco por Cristo ser ainda maior. Sexta curiosidade, Francisco tinha um coração poeta. Ele era um santo reformador, religioso, e ele era um grande poeta também. Em momento algum se via Francisco triste. Poderia estar assim naquele momento mais doloroso, mas ele estava sempre sorrindo e cantando. E ele tinha uma linguagem que era simples e direta e acessível a todos. No entanto, suas palavras carregavam uma profundidade espiritual e um amor incondicional por Deus.
e por todas as suas criaturas. A poesia de Francisco influenciou diversos poetas e escritores ao longo dos séculos. As suas obras realmente são consideradas um marco, né, e são um exemplo para todos. Não é à toa que eu comprei este livro, O Irmão de Assis, né? Realmente, eu sei que eu vou me inspirar muito nesse livro, nessas histórias, e com tantas outras histórias por aí que ele continua nos ensinando até hoje. E chegamos na sétima e última curiosidade de São Francisco desse vídeo. Ele era um amigo para todos. São Francisco, ele era bem simples e acessível, então ele era amigo desde os poderosos até os mais humildes. Apesar de abraçar a pobreza, São Francisco não se isolava da sociedade. Ele mantinha relações com pessoas influentes da época, como o Papa Inocêncio III, utilizando esses relacionamentos para defender os pobres e os marginalizados. Então, desde aí, ele, né, como se diz, ele dança em todas as classes sociais. Né? Ele se dedicava grande parte de seu tempo aos mais necessitados, aos mais humildes, oferecendo-lhes não somente o conforto não somente, né, na parte material, mas também na parte espiritual. Ele foi um ouvinte muito atento e um conselheiro sábio, capaz de inspirar esperanças em momentos de dificuldade. Sendo assim, muitos buscaram em Francisco orientação espiritual e um modelo a ser seguido. Sua vida era simples e devota a Deus e o tornou um exemplo de como viver o evangelho de forma radical. Logo, a espiritualidade e a humildade de Francisco era contagiante, e ele tratava a todos com respeito e igualdade, independente da sua posição social ou da riqueza. São Francisco, eu e ele temos uma intimidade muito grande. Poderia aqui ficar falando vários relatos que eu tenho com ele, né? Posso até fazer um outro vídeo. E ele realmente se faz muito presente para todos aqueles que o chamam. E aqui em casa nós somos muito devotas dele. E eu, desde criancinha, que eu gosto de São Francisco de Assis, eu queria ser médica veterinária, mas eu não consigo. Eu me considero muito fraca para isso. Eu acabo sentindo tudo o que o animalzinho está sentindo. Né? Eu consigo cuidar dos meus cachorros aqui em casa, mas não aquelas coisas mais graves, né? Que envolve sangue, feridas, eu não consigo. E eu não consigo, né? Então eu entrei numa crise profunda durante um tempo até poder me encontrar. Mas desde esse período da minha vida, né, dos 7 anos até, enfim, os 18, né, que era quando eu queria ser médica veterinária, eu tinha uma relação muito profunda com São Francisco. Durante um tempo, né, eu deixei um pouquinho de lado, a gente passa por esse processo, né, todo mundo passa, e de uns tempos para cá que eu estou retomando a nossa amizade e estou tendo um contato mais profundo com ele. E é por isso que eu estou estudando cada vez mais a história de São Francisco. Então vocês vão me ver falar muito ainda da história de São Francisco de Assis. E essa aqui é uma das minhas filhotinhas. E é minha filha, Maria Joaquina, a minha negona. E é isso, pessoal. Essas foram as 7 curiosidades que eu trouxe para vocês hoje. Depois eu vou trazer mais. E eu vou ler o livro. E depois eu comento com vocês o que eu achei do livro. E é isso. Daqui a pouco eu tô trazendo mais histórias para vocês. Um beijo e até a próxima, né, minha filha? Dá um tchau pro pessoal lá.